Olá, sétimo ano. Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos ao nosso roteiro 25? O nosso roteiro 25 é o primeiro roteiro do nosso quarto e último bimestre do ano. O ano já está encerrando, pessoal. Logo, logo terminam essas aulas e aí a gente já espera o Natal, o Ano Novo e o próximo ano. Então vamos começar? Então, conto. Conto vem de contar, tá? Então aqui no nosso roteiro 25 fala assim: como todos os textos de ficção, então, ficção significa que é uma história inventada. O conto apresenta um narrador, que é aquele que conta a história, personagens, que são aqueles elementos que agem, que praticam alguma ação dentro da história, o tempo, tá? O espaço, que é o local onde acontece a história, e o enredo, que é a história em si. Tá? O conto, ele é uma narrativa curta, de pequena extensão, tá? E envolve apenas um único conflito. Então é só uma problemática que se resolve no final e acaba-se a história, tá? Então aqui a gente tem um conto que foi todo partido em partes para vocês estudarem melhor, tá? Então a gente começa com a questão 1. Observe o começo de um conto da escritora Lígia Fagundes Telles. Então aqui já tem a imagem de um cachorro. Então a gente já imagina que esse cãozinho faz parte da história. Então vamos lá. Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra, um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Então aqui nesse trecho do nosso conto, já dá para identificar alguns elementos. Tá? Já dá para identificar quais elementos? O espaço, que é o local onde acontece a história, certo? Dá para identificar o tempo, e o tempo é onde? Aqui aparece durante a Segunda Grande Guerra, certo? Dá para identificar também personagens, aparece um jovem e um cachorro. E o narrador, que a gente percebe que tem alguém contando essa história. Então aqui a letra A. Nesse trecho inicial do conto, A Disciplina do Amor, é possível identificar quais elementos do conto? A letra B. Para marcar o tempo em que a narrativa acontece, o conto cita um acontecimento histórico. Que acontecimento é esse? Você sabe quando ocorreu? A questão 2. Agora vamos ler mais um trecho da sequência desse conto. Outra parte da nossa história. Então aqui tem a parte da nossa história. E aí a letra A. A palavra festinhas, usada na linha 6 desse trecho, vai além do seu sentido real, denotativo, que está no dicionário. Então veja só, aqui aparece a palavra festa do jeito que ela aparece no dicionário. Esse jeito aqui do dicionário é o sentido real da palavra, é o sentido denotativo.
No texto, essa palavra festinhas, ela assumiu um sentido novo, um sentido figurado. Então, no texto, ela está com o sentido conotativo. Então, vocês vão responder o que significa a palavra festinha no texto. A questão 2B. Cada uma das histórias que lemos, ouvimos ou escrevemos é contada por um narrador. Então, esse narrador, ele pode ter dois tipos. Pode ser de dois tipos. Então, ele pode ser narrador-personagem, quando ele conta a história e também participa como se fosse um personagem. E narrador observador, tá? É aquele que conta a história, mas não se envolve na história. Ele não é personagem, ele apenas conta. Aí, nesse trecho que acabamos de ler do conto A Disciplina do Amor, qual é o tipo de narrador? Então, nesse trecho que aparece lá a palavra festinhas, quem está contando se envolveu como personagem ou não? Certo? A questão 3. Vamos descobrir mais sobre o enredo desse conto. Então, leia mais um trecho da sequência da história. Então, outro trecho. Aí a questão A. Neste momento da narrativa, já é possível entender o motivo da escolha do título do conto, A Disciplina do Amor. Qual é o personagem do conto que demonstra esse sentimento? A letra B. Você conhece o enredo desse conto? Sim ou não? Parece com alguma outra história que você leu ou assistiu? Sim ou não? Em caso afirmativo, informe qual é a história e quais as semelhanças que você observou. A gente lembra de uma história parecida com essa, semelhante a essa. Põe a cabecinha de vocês para funcionar, que eu tenho certeza que vocês já ouviram essa história ou já assistiram essa história na TV. A questão C. O que pode significar a expressão como se tivesse um relógio preso à pata? Então, aqui, ó, é uma expressão, que são várias palavras, tá? Que tem um sentido diferente. Então, é outra expressão, como a palavra festinhas, tá com sentido além do real, tá? Tá no sentido conotativo. Então, vocês, por favor, vocês respondam essa com o significado dessa expressão, tá bom? E a nossa produção de texto, para encerrarmos esse roteiro. Então, no roteiro de estudo desta semana, aprendemos que o gênero textual conto apresenta um narrador, personagens, tempo, espaço e enredo. Vamos relembrar mais algumas características importantes. Então, narrativa curta, então uma história curtinha, único conflito, poucos personagens, tempo e espaço reduzidos e apenas um clímax. Então, clímax é aquele ponto alto do enredo, tá? Do conflito. Aí, também tivemos a oportunidade
de ler alguns trechos de um conto chamado A Disciplina do Amor, da escritora Lígia Fagundes Telles. Agora, vamos escrever um final bem lindo para esse conto. Use sua criatividade e invente um desfecho em que os personagens possam se reencontrar. Então aqui esse conto, ele tem o início e tem o meio, mas ele não tem o final. O final são vocês que vão criar. Essa é a nossa produção de texto. Então eu tenho certeza que vocês vão caprichar, tá? Eu quero ler finais de contos bem legais, hein? Tô esperando vocês fazerem. Vocês vão fazer direitinho, bonitinho, vão fotografar e enviar para o e-mail da classe, tá bom? Um beijo, pessoal. Até a próxima semana. Tô morrendo de saudades.